Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao curso de cálculo e o tema da aula de hoje será derivada da exponencial, regra do produto e regra do quociente. Antes de dar início ao novo conteúdo, vamos retomar o que nós vimos na aula passada. Até agora, visto na aula passada, nós estamos estudando derivada por regra do expoente, ou seja, nós tínhamos uma função polinomial, x à oitava mais 12x à quinta menos 4x à quarta mais 10x ao cubo menos 6x mais 5. Qual é a derivada dessa função? Bem, nós tínhamos simplesmente que pegar o expoente, jogamos ele para frente, quando ele cai para frente ele perde uma unidade. Derivada de x à oitava, 8x à sétima. De 12x à quinta, 5 vezes 12, 60, perde uma unidade, x à quarta. Derivada de 12x à quinta, 60x à quarta. Menos 4x à quarta, menos 16x ao cubo. 10x ao cubo, 30x ao quadrado. Menos 6x, apenas o 6, porque o x vai embora que está sozinho. O 5 é uma constante, então ele vai sumir. Então, até agora, a ideia foi apenas a derivada da regra do expoente. Vamos ver agora a derivada da exponencial. Suponha que eu tenha a seguinte função. f de x é igual a e elevado a x ao quadrado. Qual é a derivada dessa função? Toda vez que nós encontrarmos uma função exponencial, a derivada dessa função vai ser a derivada do expoente. Quando nós derivarmos esse expoente, ele vai cair para frente e vai multiplicar a função de novo. Veja o seguinte exemplo. A derivada de e elevado a x ao quadrado, então vai ser a derivada de x ao quadrado, que é 2x, só que aí esse 2x vai cair para frente. Fica da seguinte forma. 2x vezes e elevado a x ao quadrado. A regra é, nós vamos derivar o que está no expoente e nós vamos tombar para frente apenas o que a gente for derivar do expoente. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, vai cair 2x para frente, vezes a função original, que é e elevado a x ao quadrado. Vamos ver o segundo exemplo. Suponha que eu tenha e elevado a 3x. Qual é a derivada de 3x? A derivada de 3x é apenas 3. Então, eu tenho 3 vezes a função original, e elevado a 3x. E assim por diante. Vamos ver agora uma outra função. h de x é igual a e elevado a 4x ao quadrado. O expoente é 4x ao quadrado. Qual a derivada de 4x ao quadrado? A derivada, cai o 2 aqui para frente, imagine que não tem essa exponencial, só seja a derivada de 4x ao quadrado. A derivada disso é o 8x elevado à primeira potência, nada mais é do que 8x. Ou seja, a derivada, então, da exponencial de 4x ao quadrado é 8x e elevado a 4x ao quadrado. Observe, uma receita de bolo. A derivada da exponencial, nós vamos pegar o expoente e vamos derivar ele. Quando a gente derivar esse expoente, a gente vai tombar a derivada dele para frente e depois multiplica pela função original. E elevado a x ao quadrado é 2x, que é a derivada do expoente, vezes toda a função. A derivada de e elevado a 3x é a derivada do expoente, que é 3, vezes toda a função. A derivada de e elevado a 4x ao quadrado é a derivada do expoente, que é 8x, vezes a função, e elevado a 4x ao quadrado. Simples assim. Seguindo essa ideia, vamos entender agora qual é a regra básica da derivada da função exponencial natural. Então, seguindo a ideia da página anterior, qual seria a derivada de e elevado a x? Bem, a derivada de e elevado a x é a derivada do expoente vezes toda a função. Portanto, qual é a derivada de x em relação a x? Nós sabemos que a derivada de x em relação a x é a mesma coisa que 1. Portanto, nós temos 1 vezes a função inteira, e elevado a x. Dessa forma, a derivada de e elevado a x é a mesma coisa que 1 vezes e elevado a x. Ou seja, é ela mesma.
Então, a derivada de uma exponencial natural é ela mesma. A derivada exponencial natural se repete. Se tiver agora um outro número no expoente, acompanhando o x, ou fazendo ele se tornar um x ao quadrado, ao cubo, é a derivada desse expoente vezes a função inteira. Qual é a ideia? A derivada de e elevado a x é e elevado a x. A derivada de e elevado a 2x é a derivada do expoente, derivada de 2x é 2, ou seja, o 2, vezes a função inteira. A derivada, de novo, de e elevado a x ao quadrado é a derivada de x ao quadrado, que é 2x, vezes a função inteira. É essa a ideia da derivada da função exponencial. Agora que nós vimos a derivada da função exponencial, nós vamos estudar a regra do produto. O que vem a ser a regra do produto? Imagine que eu tenho a seguinte função: x que multiplica e elevado a x. Ou seja, eu tenho uma função, que é x, vezes uma segunda função, que é e elevado a x. Em outras palavras, eu tenho um produto de funções, né? X vezes e elevado a x. Qual é a derivada dessa função? Veja, como o próprio nome diz, é um produto de duas funções. Aqui eu tenho um f1 de x e aqui eu tenho um f2 de x, é um produto de duas funções, por isso regra do produto. A regra dele é simplificada da seguinte forma. Suponha, se f de x e g de x são ambas deriváveis, então a multiplicação de duas funções, que no caso, né, seria esse caso aqui, ó, uma função vezes a outra, a derivada da multiplicação dessas duas funções será: conserva a primeira, deriva a segunda, mais conserva a segunda e deriva a primeira. É meio que uma relação de comutação. Pode ser na ordem invertida. Você pode derivar o primeiro cara, multiplicar pelo segundo, mais derivar o segundo cara, multiplicar pelo segundo. Ou seja, ora você segura um e deriva o outro, ora você segura o outro e deriva um. É simples assim. Vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenha a função x e elevado a x, como eu dei o exemplo aqui em cima. Nós vamos derivar o primeiro cara, multiplicar pelo segundo, mais conservar o primeiro e derivar o segundo. A derivada do primeiro, a derivada de x em relação a x, é 1, vezes a exponencial, mais x vezes a derivada do segundo. Só que nós vimos anteriormente que a derivada da exponencial é ela mesma sozinha, repete a função. Derivada de e elevado a x é a mesma coisa que e elevado a x. Então, e elevado a x vezes 1 é e elevado a x, e elevado a x vezes x, e elevado a x vezes x. Dessa forma, colocando e elevado a x em evidência, pois ele está nos dois termos, nós podemos fazer e elevado a x que multiplica 1 mais x. Se você fazer a distributiva, volta na equação anterior. Tanto essa resposta como essa, as três respostas estão certas. Então, essa é a regra do produto. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho a função raiz de x vezes a mais b vezes x. Aqui eu tenho uma função de x, certo? Veja, aqui é como se fosse uma g de x, né? Uma outra coisa, um a mais bx. E aqui é outra função, raiz de x. Lembrando que raiz de x eu posso trocar por x elevado a meio. Não se esqueça disso. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, qual é a derivada de raiz de x vezes a mais bx? É seguir a ideia da regra do produto. Derivamos o primeiro vezes o segundo, mais conservamos o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, se raiz de x é x elevado a meio, a derivada de x elevado a meio é cai o expoente para frente, perde uma unidade, né? Cai o meio, meio menos 1 é menos meio. Então, meio vezes x elevado a menos meio, que é a derivada desse primeiro, vezes o segundo cara. Mais o primeiro cara eu vou manter ele, ó, raiz de x é x elevado a meio, vezes a derivada do segundo cara. Veja, a derivada agora dessa segunda função, a derivada de a em relação a x é zero, porque a é uma constante, então é zero. A derivada de bx
B é uma constante, né? Não conta. Só fica a derivada de x em relação a x, que é 1. 1 vezes b dá b. Então aqui eu tenho x elevado a menos meio é a mesma coisa que eu jogar ele para o denominador. Fica 1 sobre 2, x elevado a meio no denominador, vezes a mais bx. Mais x elevado a meio vezes b. Por quê? Porque x elevado a meio vezes 0 é 0. Então só sobra x elevado a meio vezes b. Portanto, a derivada dessa função em relação a x nada mais é do que 1 sobre 2 raiz de x. Veja que aqui eu troquei de volta x elevado a meio por raiz de x, vezes a mais bx, mais raiz de x vezes b. O segundo exemplo é mais fácil. Eu tenho a função x elevado a quarta vezes e elevado a x. Como que você identifica que são duas funções diferentes? Porque aqui o x é uma exponencial, aqui é um polinômio. Aqui, por exemplo, é um radical, aqui é uma função de primeiro grau. Também é um polinômio de primeiro grau. São jeitos diferentes, entendeu? Então aqui eu tenho x à quarta vezes e elevado a x. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada do primeiro, 4x ao cubo, vezes o segundo, e elevado a x. Mais, conserva o primeiro e deriva o segundo. A derivada de elevado a x é e elevado a x, e ela se repete. Então, aqui eu tenho e elevado a x vezes e elevado a x, eu tenho ele em comum nos dois. Eu coloco em evidência. E elevado a x vezes 4x ao cubo, mais e elevado a x vezes x à quarta, mais e elevado a x vezes x à quarta. Veja, de novo, aplicando a distributiva, retorno na equação anterior. Então, tanto a solução de cima como a de baixo estão corretas. Eu só coloquei agora em evidência para ficar mais simplificado. O terceiro exemplo. 1 menos e elevado a z, que multiplica z mais e elevado a z. Qual é a derivada disso em relação a z? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do primeiro, 1 em relação a z, é 0. Menos exponencial de z em relação a z é e elevado a z. Assim como e elevado a x, né? Derivada de elevado a x em relação a x é e elevado a x. Derivada de e elevado a z em relação a z é e elevado a z. Vezes o segundo. Vezes o segundo, né? Vezes o segundo. Mais o primeiro se conserva, 1 menos e elevado a z, vezes a derivada do segundo. Derivada de z em relação a z é 1. Derivada de e elevado a z em relação a z é e elevado a z. Portanto, a resposta é menos, né, o zero não conta, menos e elevado a z vezes o segundo cara, mais o produto desses dois caras que nós chegamos na linha anterior. O último exemplo. Olha só. F de x é x ao cubo mais 2x. Isso tudo vezes e elevado a x. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Qual que é a derivada do primeiro? X ao cubo é 3x ao quadrado. 2x é 2. Isso tudo vezes o segundo. Mais, conserva o primeiro, x ao cubo mais 2x, vezes a derivada do segundo. A derivada de e elevado a x é e elevado a x, de novo. Aí aqui agora eu tenho e elevado a x e e elevado a x, ó. Coloquei em evidência. Tá e elevado a x, que multiplica 3x ao quadrado mais 2, mais x ao cubo mais 2x. De novo, tanto essa resposta como essa, ambas estão certas. Daqui para cá só simplifiquei colocando e elevado a x em evidência. Bem, vamos agora para a terceira parte da aula. Suponha agora que eu tenha uma função que seja um quociente de duas funções. Veja, eu tenho um polinômio de segundo grau, x ao quadrado mais x menos 2, dividido por x ao cubo mais 6. Como eu faço a derivada desse quociente? Não tem como eu simplificar essa função de cima com a de baixo. Ou jogar essa aqui para cima e multiplicar. Dá muito trabalho. Então existe uma regra chamada regra do quociente. Quando for duas funções formando um quociente. Qual é a regra? Seja duas funções diferenciáveis. Então, um f dividido por um g, quando eu falo f, não é o mesmo f, tá? Só estou me referindo a funções. Então,
Quando tem uma função sendo dividida pela outra, a regra tem que ser a derivada do primeiro vezes o que está embaixo, menos o primeiro vezes a derivada do cara que está embaixo, dividido pela função que está embaixo, elevada ao quadrado. Duas coisas importantes. A primeira é que, diferente da regra do produto, aonde você podia fazer derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, e fazer uma parte primeira, depois a outra, aqui você não pode fazer isso. Aqui sempre é derivada do primeiro vezes o segundo, menos primeiro vezes derivada do segundo. Se você fizer a derivada do segundo vezes o primeiro, menos a derivada do primeiro vezes o segundo, ou seja, o contrário do que está escrito aqui, vai estar errado, certo? Tem que ser assim. E o que está sendo dividido embaixo não é a derivada, é apenas a função, como estava escrito antes, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos ver melhor isso como exemplo. Então, voltando ali, ó, a função é x ao quadrado mais x menos 2, dividido por x ao cubo mais 6. Qual é a derivada? É a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Então, eu tenho a derivada do primeiro, derivada de x ao quadrado mais x menos 2, é 2x mais 1, porque o menos 2 vai embora. 2x mais 1. Vezes o de baixo, menos o primeiro, x ao quadrado mais x menos 2, x ao quadrado mais x menos 2, vezes o de baixo. A derivada de x ao cubo mais 6 é apenas 3x ao quadrado. O mais 6 vai embora, que ele está sozinho. Tudo isso dividido pela função de baixo elevada ao quadrado. Agora, essa resposta estaria certa, mas para ficar mais caprichado no negócio, nós vamos distribuir isso aqui e simplificar o numerador. Então veja, 2x vezes x ao cubo, 2x à quarta. 2x vezes 6, 12x. E assim você vai fazendo, até ficar todo esse numerador. Depois é só simplificar. 2x à quarta com menos 3x à quarta, menos x à quarta. 12x. Tem algum outro x apenas? Não. Então fica 12x. X ao cubo com menos 3x ao cubo, menos 2x ao cubo. O 6x ao quadrado, ele está sozinho. E o mais 6 também está sozinho. Então fica menos x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 12x, mais 6. Tudo isso dividido por x ao cubo mais 6. Veja, a regra do quociente, ela é apenas uma regra que você deve ser cauteloso, pois você tem que lembrar exatamente a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, não pode inverter. E depois que você efetuar ela, tem que ser cauteloso em uma segunda parte, na hora de simplificar a função, que no caso aqui nós estamos distribuindo e depois cortando os que têm mesmo expoente. Eu cortei esse x à quarta apenas com esse x à quarta. Esse x ao cubo com esse x ao cubo. Apenas os que têm mesmo expoente. Vamos ver agora mais alguns exemplos para finalizar a aula. Então, vamos supor que nós temos x ao quadrado mais x, tudo isso dividido por x à quarta menos 3x ao quadrado mais 1. Qual a derivada disso tudo? É como eu falei, a derivada do primeiro, derivada do numerador, vezes o denominador, menos, conserva o numerador, vezes a derivada do denominador, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, a derivada do primeiro, 2x vezes o segundo, x à quarta menos 3x ao quadrado mais 1, menos, conserva o primeiro, vezes a derivada do de baixo. X à quarta menos 3x ao quadrado mais 1 derivando, vira 4x ao cubo menos 6x e 1 vai embora. Que é isso aqui. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então aqui em cima eu fiz a mesma ideia. Eu vou distribuir 2x aqui, depois eu faço a outra distributiva desse lado, e vou cancelando os expoentes que são iguais. E sempre mantendo o de baixo ao quadrado. E aí no final a resposta fica assim. Agora, o último exemplo,
eu tenho 1 sobre x mais uma constante elevado a x. A derivada disso é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. A derivada do primeiro, que é o número 1, uma constante, é 0. Então eu tenho 0 vezes o segundo. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então isso aqui tudo vai cancelar. Menos, conservo o primeiro, derivada do segundo. Então menos, conservo o primeiro, que é 1. A derivada do segundo é, derivada de x em relação a x é 1. Mais uma constante é uma constante, vezes a exponencial. Derivada da exponencial é ela mesma. Então a constante vezes a exponencial. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, eu tenho menos 1 mais k elevado a x, 1 mais k elevado a x. Esse 1 é a mesma coisa que não colocar ele, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, dividido pelo de baixo ao quadrado. A aula de hoje é só isso. Regra da exponencial, derivada do produto e derivada do quociente. Alguns passos são bem detalhados. A regra do quociente tem que tomar muito cuidado, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o segundo sendo derivado vezes o primeiro. Já a regra do produto, tanto faz a ordem. A regra do quociente tem um quadrado do denominador embaixo. A do produto não. A exponencial, lembrando, derivada da exponencial é ela mesma. São alguns detalhes que vocês vão aprendendo fazendo vários exercícios. Portanto, quando vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar mensagem, eu faço outro vídeo, ou posso mandar mais listas de exercício fora aquelas que serão disponíveis aqui com o vídeo. Eu recomendo que vocês assistam essa aula pelo menos mais umas 2 ou 3 vezes, até vocês entenderem a lógica da regra da exponencial, do produto e do quociente. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos!